E aí, pessoal, tudo 10 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área, vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. E vamos ver o relatório de julho do JSRE 11. Deixa eu tentar aumentar ele um pouquinho aqui. Acho que tá bom, né? Fundo Multigestão do Banco Safra. Vou deixar aqui em cima o vídeo mais longo, que eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Fundo que tem mandato para comprar outras coisas, mas que agora tá só lajes dentro dele. Fechou a cota de julho a R$ 64,00 no mercado, o patrimonial a 101, então a gente vê um gap grande, né, entre o mercado e o patrimonial. O mercado não está levando muita fé ainda em lajes, por mais que esteja melhorando os resultados de locação, mas a cota em si ainda está sofrendo um pouquinho. Patrimonial de 2,1 bi, o fundo é grande, 122 mil metros quadrados, né? Imóveis grandes, bastante área para alocar. Então a gente consegue ver isso aqui no patrimônio. O número de cotistas vem caindo aí ao longo do tempo, né? A gente vai ver um pouco mais lá para frente. Já foi maior do que 100 mil, agora está em 87 mil, o que mostra que o mercado não está tão confiante assim com lajes. E liquidez média diária de 1,5 milhão, que é muito bom, né? Dentro dos comentários do gestor, a gente vê a diminuição da vacância aí, a nova área alocada no Tower Bridge, diminuindo lá a vacância física do prédio para 2,5 e a vacância geral do fundo para 2,1, ou seja, o mercado real ele está operando bem, está tendo novas locações, porém a gente vê que a cota no mercado não está acompanhando, né? Acho que vai ter que ter um ciclo melhor no macro para lajes para a gente conseguir ver essa cota andar. Por enquanto é se contentar com a queda da vacância e a cota andar depois, né? Aliado a isso, o fundo fez a venda de fundos imobiliários ali, vendeu mais uma parcela da HGPO, que ele tinha vendido uma quantidade grande em novembro do ano passado, e agora vendeu mais um pouquinho, e um pouquinho do edifício Galeria, que se eu bem me lembro é um imóvel no Rio de Janeiro. Vendeu ali 400 mil, gerando 3,7 milhões de lucro. Informação essa aqui que não teve no mês passado, né, quando ele vendeu o CRI Venâncio lá. A gente não sabe quanto que teve de lucro. Aqui eles colocaram o que é equivalente a 18 centavinhos por cota, né? Muito bom. Esse mês o fundo gerou 70 centavos, pagou 48, o mínimo aqui do guidance, né? Igual ele vem pagando ao longo do tempo aí. E gerou mais por conta desse lucro dos fundos imobiliários, né? Então parte disso aqui vai para a reserva. Eu tinha comentado no relatório do mês passado, né? Que esse mês não ia ter informação da reserva e não teve mesmo. Ganhei essa. Então não tem informação aqui, mas estava 19 centavos no mês passado. Então vai somar mais essa parcelinha aqui da distribuição, né? 1% de taxa de administração, valor bem bom. E taxa de performance de 20% no que TCD e GPM mais 6, mas como o fundo não vende nada, então não impacta, né? Apesar de eu não gostar muito dessas taxas de performance. Falando do resultado expressivo nas receitas de fundo imobiliário, né? Contando com a venda lá, com aquele lucro que teve ali. Esse valor aqui vem bem mais baixo comparado aos outros meses. A receita imobiliária padrão, não teve grandes alterações. As despesas operacionais, a gente vê uma queda grande em relação ao mês passado, que teve um não recorrente lá de 2,5 milhões, e ela voltou para um padrão aqui de 265, ali 300 mil, né, de despesas operacionais, e o que faz melhorar o resultado, né? As despesas menores, o resultado melhora. Porém, tivemos um aumento aqui nas despesas do CRI Rocha Verá, que está machucando, sempre machucou esse fundo, principalmente nos momentos CDI alto, que esse CRI aqui, que foi rolado mais uma vez em fevereiro de 24, por um prazo de 5 anos. Então ele vai ficar até 2029 com amortização do vencimento. Teria que pagar tudo de uma vez lá, os 135 milhões desse CRI. E o CDI mais 2,6 é o impacto aqui no resultado, né? O CDI é 15%, tá 17,6%, machucando bastante ali em cima, né? Então, o fundo consegue tratar isso, mas aparentemente ele não se mexe muito para isso. Mas a gente vê mais para frente ali na parte do patrimonial, do balanço patrimonial. Botando na composição, a gente vê que o fundo está gerando aí na casa de 67 centavos, né, desconsiderando a vacância. Tivemos um aumento nos rendimentos do fundo imobiliário por conta do lucro e gerou os 70 centavos. Aqui na vacância, a gente vê que está se aproximando de zero esse valor, está, né, cada vez mais baixo. Quanto mais perto de zero, mais baixo esse valor aqui também. O que é a expectativa agora, né, de diminuir isso daí para que tenhamos resultados melhores pelo fundo. Como eu falei antes, aqui em novembro, lucro da venda do HGPO, distribuição média aqui de 48 centavos, gerando 52 na normalidade. Esse mês que teve esse lucro de FIIs ali que jogou o valor para 70 centavos. Né? E a informação da reserva, que hora tem, hora não tem. Falei que não ia ter e não teve mesmo. Em relação ao resultado aqui, tá apanhando, né, sofrendo um pouco. Liquidez muito boa, de 1,5 milhão. Aqui a queda do número de cotistas, né? Nos meses para trás aqui era maior do que 100 mil e a gente vê que ele vem caindo, o que mostra que o mercado realmente
está desconfiando um pouco de Lajes, né? Aqui, na parte de patrimônio líquido, nós temos a possibilidade da tratativa daquele CRI, né? O imóvel que é mais concentrado aqui, o Tower Bridge, ele está valendo contabilmente 1 bi. Então, se o fundo vendesse uns 10% desse imóvel, ele conseguiria quitar uns 100 milhões aqui desse CRI, ficando só com 35 milhões, impactando muito menos a despesa, né? Mas o fundo não está contente com aquela dívida lá, ele fica rolando e vida que segue. O problema é que a gente não tem nenhuma expectativa de queda do CDI, né? Então aquele impacto na DRL continua sendo grande e vai continuar sendo grande mesmo. Tem que ter isso aí em mente. Na parte de carteira de fundos imobiliários, bastante venda aqui na HGPO, então esse valor aqui caiu para 73 mil. Era a maior posição aqui, né, de fundos imobiliários, não que fosse grande, mas era a maior posição, e agora é a menorzinha aqui. O que voltou de principal entrou aqui para títulos, né, então o fundo está com caixa mais robusto agora, somando aqui o caixa e os títulos públicos dá 2,2% do PL em caixa. Vamos ver aí como é que eles vão tratar, né. O caixa, quase tudo locado em imóveis, que é muito bom, e o CRI aqui 135 milhões de impacto. Lembrando que esse CRI, ele já foi de 150 milhões, né? Então, eles pagaram 15 milhões há um tempo atrás, e aí desde que virou 135, eles vão rolando, 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 rolando. E esse CRI, ele não acumula a correção no CRI. Ele é o valor fixo, e os juros mais correção, aquele CDI mais 2,6, entra direto lá no resultado, né? Então esse valor de 135 não muda ao longo do tempo. Indo para os imóveis, a gente vê uma concentração também no Tower Bridge, né? A receita aqui bem concentrada. O imóvel, apesar de ser bom e bem localizado, não deixa de ser um risco, uma coisa a se considerar na hora de precificar, né? Porque qualquer impacto no imóvel são 50% da receita praticamente que são impactadas. 76% dos contratos em PCA, muito bom. Pouca coisa de revisional, de vencimento, pouca coisa. Revisional tem até bastante coisa. Acertar o valor dos contratos, né? Vários contratos aqui para repassar os reajustes contratuais no segundo semestre, mas o fundo vem conseguindo passar bem nesses valores. Isso aí não tem muito problema, não. 77 inquilinos, subiu o número de inquilinos, muito bom, né? A gente vê que ele é bem equilibrado aqui, ó, em relação a setores e bastante inquilinos, né? Então, nesse aspecto, o fundo é bem diversificado, nomes grandes, ó, importantes, como Petrobras, SAP, Allianz, Salesforce, grandes nomes, muito bom. Falando dos imóveis um pouco, né? Aí quem tiver interesse dá uma lida ali sobre os imóveis, mas são todos imóveis de classe alta e em bons locais, assim. Isso aí não dá pra jogar contra, não. Vacância física no Tower Bridge 2,5, bem pouquinho. No Rocha Vierá, muitos inquilinos também, ó. 4,8 de vacância física também, muito bom, né? Abaixo de 5%. O Nações Unidas está zerado, o Paulista está zerada, e aquela laje do Rio de Janeiro também está zerada. Aqui são 700 metros quadrados, o fundo comprou isso há muito tempo atrás, bem lá no início do fundo, quando ele começou a comprar imóveis, foi um dos primeiros imóveis, e hoje está com baita prejuízo se ele for vender, né? Então, como é uma metragem muito pequena, deixa ali, que não atrapalha, não incomoda ninguém. 2,1% de vacância física, 4,4% de vacância financeira. Boas posições aqui, né, na Paulista, em Pinheiros, aqui no canto de Pinheiros bem movimentado. Finalzinho da Berrine, aqui o Tower Bridge, e o Rocha Verá mais aqui na Chucre. Regiões essas aqui que estão tendo locações maiores, maior absorção. Então essa parte aqui é muito boa, né? E acho que é isso. O relatório fecha aqui. O fundo continua fazendo locações, continua vendendo algumas coisas, tendo alguns lucros ali para distribuir, sem grandes novidades. É um fundo mais paradão mesmo, que o único problema é que não trata aquele CRI lá, né, do CDI, do Rocha Verá, mas que, no geral, não dá grandes dores de cabeça também, né? E então é isso. A gente se vê no próximo vídeo.